Capítulo 24, versículo de número 13, apenas este verso. Se você não conseguir guardar essa palavra, você pode ouvi-la, né? No nosso canal, Ministério Filadélfia Oficial. Vai lá, seja um assinante também do nosso canal, compartilha lá, dá um like, e eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar muito. Eu vou pregar hoje sobre perseverança. E eu quero começar, antes de ler o texto, fazendo uma pergunta. Você tem sido perseverante? Você tem perseverado nesse tempo difícil? Você tem sido perseverante no teu casamento? Você tem sido perseverante nas lutas que você está enfrentando? Você está sendo perseverante como cristão? É sobre isso que eu vou falar hoje à tarde. Vem comigo, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra muito abençoadora para a sua vida. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13, apenas este verso. Depois eu vou falar um pouquinho desse sermão que Jesus pregou aqui no Monte das Oliveiras, mas esse versículo 13 ele é profundo. Diz assim, palavras de Jesus: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou ler novamente. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Traz as verdades para o nosso coração nessa tarde. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos nos aproximando do fim. Isso é um fato incontestável. As evidências são reais e os fatos apontam para essa realidade. A lista dos acontecimentos de que Jesus já está voltando, aquilo que nós entendemos por sinais da sua vinda, da sua segunda vinda. Na primeira ele veio como Redentor, como Salvador, veio trazer o milagre da salvação, curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, mas agora ele vem mesmo para arrebatar a sua igreja. É o tempo do fim. Então, nesse texto que eu li, na verdade eu li apenas um versículo, estou falando do texto inteiro, que é o capítulo de número 24, Jesus ele está pregando um sermão no Monte das Oliveiras. Eu estava pensando esses dias que Jesus ele pregou pouco. Na verdade, ele era mais um rabi, ou um rabino, ou um raboni, como você quiser chamar. Ele era mestre. Então, ele deixou para nós muitos ensinos que nós podemos encontrar nos evangelhos. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele foi um mestre. Mas ele também pregou. Ele pregou alguns sermões. Ele pregou um sermão das bem-aventuranças. Foi um sermão pregado, mas ele aproveitou também para ensinar. No capítulo 17 de João, ele prega sobre o sacerdócio. Está trazendo uma palavra sobre a visão do sacerdote, de que ele e o Pai era um. Tremendo aquela mensagem, tremenda aquela palavra. E o último sermão que ele pregou foi sobre o princípio de dores, falando sobre o fim, sobre o arrebatamento da igreja. Então ele pregou 3 sermões clássicos, fortíssimos, mas na maioria deles ele ensinou. E aqui ele está pregando num lugar onde ele gostava de descansar, onde ele gostava de repousar, onde ele gostava de orar, que é o Monte das Oliveiras. E aqui, nesse sermão, ele não está apenas pregando, mas ele também está respondendo às perguntas que foram feitas pelos seus discípulos. A primeira delas, eles estão perguntando sobre a destruição do templo. Perguntaram a ele: mestre, o templo será destruído? E aquele templo que estava ali não era o templo de Salomão. O templo de Salomão
fora destruída pelos babilônicos, e depois Herodes, o Grande, levantou o segundo templo. Era esse templo que estava ali, e eles perguntaram: esse templo será destruído? E Jesus respondeu para eles: sim. E 70 anos depois da morte de Jesus, os romanos invadiram a Terra Santa e destruíram o segundo templo. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A segunda pergunta que eles fizeram para Jesus foi sobre a sua segunda vinda. E ele responde aos discípulos fazendo uma apresentação dos sinais. Ele diz: sim, eu voltarei, haverá uma segunda vinda, mas antes é mister que essas coisas aconteçam. Daqui a pouco eu trago o relato. E a terceira pergunta foi sobre o fim, e ele também responde sobre o fim. Então, ele advertiu também sobre os falsos sinais. Ele falou sobre os falsos profetas. E ele falou também sobre a multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade aqui? Iniquidade é uma perpetuação do pecado. É quando o pecado não confessado, o pecado não erradicado, o pecado não resolvido, não jogado no lixo, se torna uma iniquidade. E Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ele fala também da apostasia religiosa. Ele fala também das rebeliões sociais e políticas, e tudo isso está diante dos nossos olhos, são sinais muito claros. Ele fala sobre as calamidades naturais. Olha o que aconteceu aí nesses últimos dias, né? Com esses 3 dias de chuva forte, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu em Angra dos Reis, teve gente que perdeu tudo. Ele fala sobre a deslealdade e a perseguição, mas ele aperta, né? Ele sobe o tom quando ele fala que o amor de muita gente vai se esfriar. Então, todos esses fatos, amados, que são precursores do final dos tempos, tudo isso está diante dos nossos olhos. E depois de falar sobre essas coisas, ele listou mais. Ele falou sobre as guerras, e elas estão também diante de nós. Ele falou sobre fomes, pestes, terremotos, ódio, perseguição, espírito de engano, falsos cristos. O próprio anticristo virá como uma persona que trará sobre o mundo a visão de um salvador, daquele que vai colocar as coisas em ordem. E muita gente vai seguir o anticristo e vai ser membro, né, da grande meretriz que é a igreja que o anticristo vai pastorear por pouco tempo. Então, o anticristo, os falsos profetas, os escândalos por toda parte, traições, muita gente será traída, e aborrecimentos em geral. Jesus então dá uma lista enorme de coisas que vão acontecer. Na verdade, essas coisas já estão diante de nós. Nos aborrecemos todos os dias, somos traídos, aqui, ali e acolá, vislumbramos falsos profetas, espírito de engano, perseguição implacável, ódio, aborrecimentos em geral, escândalos, tudo isso. Mas ele traz um apelo depois de apresentar esses sinais. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que Jesus entra com essa palavra forte? Por que Jesus fala sobre perseverança aqui? Eu acredito que ele usa essa palavra poderosa, essa palavra perseverança, porquanto que os dias serão muito difíceis. Paulo já havia dito lá na frente: os dias são maus e os tempos são difíceis.
Então, perseverar nesse tempo é muito difícil. Não é fácil. Perseverar quando a gente tem perdas materiais e perdas físicas. Perseverar quando estamos num deserto. Perseverar quando nós estamos num vale. Perseverar diante dos ataques que a gente sofre todos os dias. Perseverar diante da situação financeira. Perseverar quando o nosso emocional não ajuda. Há muitas pessoas hoje com essa síndrome de burnout. Gente cansada, esgotada, querendo levantar e não consegue. Então Jesus diz: aquele que perseverar até o fim. Ele está falando daquele que vai até o fim. Eu acredito que Jesus está vendo a vida cristã, a minha e a sua, como uma corrida até o fim, onde nós não podemos parar no meio do caminho. Porque perseverar, queridos, é a qualidade daquele que não vai desistir. Então, a perseverança aqui, eu amo essa palavra, porque essa palavra aqui é uma qualidade de quem não desiste. A situação está complicada, a porta está fechada, as dificuldades são grandes, alguém da nossa família está enfermo, nós estamos lidando com uma situação lá na igreja de uma ovelha querida que está entubada. E nós estamos orando, pedindo para Deus reverter o quadro, entrar com uma providência. É perseverar nesse tempo, é perseverar na doença, é perseverar na crise financeira, é perseverar na prova. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele não está falando aqui apenas das guerras bélicas, como está acontecendo lá, não é? Na União Europeia, com a Ucrânia, não é? E a Rússia. Não, ele não está falando apenas dessas guerras, ele está falando das batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, dos levantes dos demônios, de Satanás contra nós, no sentido de nos parar, no sentido de nos fazer blasfemar. Ao invés da gente profetizar, a gente reclama, a gente murmura. É isso que Satanás faz. As ideologias dele são muito claras, no sentido de trazer perturbação para nós. E Jesus está dizendo: mas aquele que perseverar, então perseverar é uma qualidade de quem não desiste. É uma qualidade de quem mantém o foco, de quem é firme para alcançar o seu objetivo. E qual é o meu objetivo único? Qual é o meu objetivo maior? É o céu. João Batista disse que é por esforço que nós entramos no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua epístola, ele diz: aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. O maior de todos, Jesus, em João 16:32, ele disse que a gente teria tribulação, mas que a gente tinha que ter bom ânimo. Ânimo sempre, não desanimar nunca, porque assim como ele venceu, nós venceremos também. Então qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o céu. Então, apóstolo Robson, o que é perseverar mesmo? Perseverar é não ficar pelo caminho. Perseverar é ser determinado. Perseverar é ser esforçado. Perseverar é você não perder a tua bênção por causa de pessoas. Existem muita gente que deixa de servir a Deus, que deixa de seguir a Deus por causa de pessoas. Então persevere. E aí, 3 verdades sobre perseverança que eu gostaria de pensar com vocês aqui, depois dessa introdução simples. Qual é a primeira, então? É que a perseverança é uma virtude de poucos. A perseverança é uma virtude de pouca gente. Porque a Bíblia diz:
A Bíblia diz que a maioria, infelizmente, vão ficar no meio do caminho, porque resolveram desistir. Muitas pessoas, elas desistem porque elas perdem o foco. E o próprio texto nos traz algumas pistas, pelo menos 4 eu listei aqui, mas tem muito mais, só para a gente ganhar tempo. O amor de muita gente vai esfriar. Sabe o que significa isso? O amor de muita gente vai esfriar? A gente consegue fazer um paralelo com a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo de número 2. Éfeso era uma igreja que tinha de tudo. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Para ir para as outras cidades, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, tinha que passar por Éfeso. Éfeso era uma cidade rica. Éfeso era uma cidade bonita. Então, havia uma igreja ali, e essa igreja cresceu. Essa igreja tinha trabalho, labor. Essa igreja, ela era perseverante. Essa igreja ela não tolerava o pecado. Mas Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti, que vocês perderam o primeiro amor. O amor da igreja de Éfeso se esfriou. O que é o amor? O amor é o entusiasmo. Esse amor que Jesus está falando aqui é o entusiasmo, é a expressão Deus dentro de nós, pulsando dentro de nós, conduzindo-nos. Então o texto nos traz pistas. Muita gente perdeu o foco porque perdeu o entusiasmo, perdeu a motivação, perdeu a alegria, perdeu o amor. O amor esfriou. Antes olhava para uma pessoa, via aquela pessoa caída, né? E chegava até ela: tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Se não tivesse recursos, pelo menos oraria por ela. O amor se esfriou. Em segundo lugar, muita gente perdeu o foco porque se escandalizou. Tinha gente que estava voando, mas por causa de um escândalo, se escandalizou numa igreja, se escandalizou com o pastor, se escandalizou com o irmão, se escandalizou com pessoas, perdeu o foco. O versículo de número 10 também vai dizer que por causa das traições e dos aborrecimentos, muita gente perdeu o foco, deixou de ir para a igreja, desanimou, porque foi traído, porque foi traída, porque foi aborrecido, porque aborreceram ele. Então, o texto também vai nos dizer que por se multiplicar a iniquidade, já falei aqui, o pecado que se perpetuou, e a pessoa não consegue viver um nível de unção, de alegria, de prazer diante de Deus. E Jesus alertou: esses dias serão muito difíceis e de forte pressão. E esses princípios de dores de que ele fala que vai arrastar muita gente, que vai se desviar dele, é muito difícil perseverar. Porque é mais fácil desistir. Porque se a gente começa a olhar para os defeitos de quem quer que seja, a gente fica pelo meio do caminho. Essa é uma palavra que Deus está falando com você. É uma tarde para você levantar. É uma tarde para você rever os teus conceitos. Porque a perseverança, repito, é uma virtude de poucos. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, nos traz uma palavra muito profunda sobre essa questão das pessoas perseverarem. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. Hebreus capítulo de número 12, já estou abrindo a minha Bíblia aqui, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando
para Jesus. Você pode repetir isso aí onde você estiver? Olhando para Jesus. Para quem a gente tem que olhar? Para quem você tem que olhar? Olhando para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Então, apóstolo, eu já entendi. Eu perdi o foco, preciso voltar. Então, para eu voltar a ser o que era, a perseverar e retornar para o reino de Deus, eu preciso olhar para Jesus. É isso aí. É isso aí que você tem que fazer. Olhando para Jesus. É para Ele que a gente deve olhar. Você viu o que aconteceu com Pedro no Mar da Galileia? Há 2 semanas e meia atrás eu estava lá no Mar da Galileia, um frio de 5 graus, dentro de um barco, pensando. Pedro deixou de olhar para Jesus, perdeu o foco e começou a afundar. É isso que acontece com a gente. Quando a gente perde o foco, quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente começa a afundar. A segunda verdade sobre perseverança é: o perseverante é aquele que ousa nunca desanimar. Ele persevera até o fim. Por quê? Porque ele quer ir para o céu. Você já imaginou, meu irmão, toda uma jornada aqui e você... Deus me livre disso. Você abrir teus olhos lá naquele lugar horrível. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus falou. Então é através da tua perseverança que você será salvo. Você já aceitou Jesus? Amém. Mas não deve relaxar. Continua perseverando. E Jesus foi o nosso maior exemplo de perseverança. Ele foi fiel até a morte. É uma outra palavra que eu amo. É quando Paulo, ele está escrevendo da prisão a carta à igreja de Filipos. Ele está escrevendo aos filipenses. E no capítulo de número 2, ele está dizendo assim, Paulo, olha que coisa maravilhosa, de sorte, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte. Obediente até a morte. Quer dizer, ele perseverou até a morte, até o fim, e morte de cruz. Aí o que aconteceu com ele? Qual é o prêmio da nossa perseverança e da nossa obediência até o fim? Verso 9. Paulo responde aqui: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. E lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é para aplaudir de pé. É alguém que está me passando uma mensagem assim, ó, eu tenho uma missão e eu vou até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Então você não pode ficar no meio do caminho. Jesus tinha um alvo. E qual era o alvo dele? Ser o cordeiro do holocausto, a cruz, morrendo para nos salvar do castigo eterno. Ele sabia que a sua missão não seria fácil, que a sua caminhada até a cruz seria muito dolorosa. A gente conhece como via dolorosa. Mas ele foi até o fim. Ele se entregou, não fugiu, não argumentou. Isaías diz no capítulo 53, versículo de número 7, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. No horto do Getsêmani, ele está no jardim e ele esperava que os seus algozes aparecessem para levá-los. E a cena do Getsêmani é inspiradora, porque os discípulos estão dormindo, ele está orando,
E o texto nos diz que quando ele chega, Jesus se entrega. E ele nos traz a seguinte mensagem: eles não estão me matando, eu estou me entregando, porque eu poderia orar agora e uma legião de anjos vir aqui e resolver essa situação. O perseverante é aquele que ousa nunca desanimar. E para encerrar, perseverar é manter o foco em Jesus mesmo quando tudo conspira contra. A Bíblia fala de um homem que morava em Cafarnaum, que era o príncipe da sinagoga, o nome dele era Jairo, e a sua filha estava morrendo, e ela só tinha 12 anos. Ele ia perder a menina. Tudo conspirava contra. A multidão que rodeava Jesus o impedia de que ele chegasse até a casa de Jairo. De repente, uma mulher atravessa o seu caminho que tem um fluxo de sangue. E a distância na sua casa fica cumprida. Aquele homem está em silêncio. Aquele homem está prestes a ouvir: a sua filha morreu. Ele está sob forte pressão. As horas estão passando. Os recursos estão se esgotando. O desespero só aumenta. Seu sonho estava às portas da morte. Sua filha vai morrer. Tudo conspirava contra. Mas a Bíblia diz que aquele homem mantém o foco. Porque Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança de Jairo gerou um grande milagre na sua casa. Jesus trouxe o sonho de Jairo de volta, a cura da menina. E você tem perseverado? Receba essa palavra aí. A tua perseverança trará milagres sobre a tua casa. Não desanime, não desista, continue caminhando. Reveja os teus conceitos, traga de volta as tuas convicções. Se alguém te decepcionou, perdoe, continue caminhando, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.